Ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, que já se faz presente em nosso meio, ó Pai. Que Teu Espírito Santo já habita em nossas vidas aqui, ó Pai, e falou conosco esta tarde, ó Pai. E agora vai trazer para nós, através do Teu Filho, a Tua santa palavra, Pai. Usa o Teu Filho, ó Pai, que Ele venha derramar sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Agradecemos por sabermos que o Senhor é com Teu Filho, ó Pai. Então que Ele venha falar para nós aquilo que o Senhor deseja nesta tarde. Agradecemos por tudo. Amém. Glória a Jesus. Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Alegria, irmãos, falarmos de missão. Mais ainda para mim, que já estive em alguns lugares fazendo missões. Quando nós falamos de missões, é importante, irmãos, o testemunho. Testemunho de quem já foi lá, de quem já andou, de quem já sentiu a dificuldade que muitas vezes se levanta. Porque o diabo, irmãos, ele trabalha contra este trabalho. Ele fica tentando impedir, ele fica tentando atrapalhar. Mas em nome de Jesus, a vitória é nossa. É pelo sangue de Jesus que nós vencemos todas as batalhas, todas as dificuldades, irmãos. No tema desta tarde, irmãos, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo de número 9, no verso de número 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Podeis vos assentar? Como eu falei aos irmãos, estivemos em alguns lugares e vivemos algumas experiências, sabendo, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo escreveu que as experiências contribuíram, as experiências nos ajudam a crescer, nos ajudam a amadurecer, nos ajudam, irmãos, a não sermos meninos, mas nos fortalecem a cada dia, e isso é muito importante. Me recordo, irmãos, de dias em que estivemos fazendo cultos em roças, no meio do mato, no meio dos animais. Irmãos, cada experiência interessante que na cidade você não consegue viver, pastor Orestes. Mas quando a gente sai da cidade, a gente consegue viver algumas experiências diferentes. O Senhor colocou no meu caminho um macumbeiro. Observe os irmãos, alguém que não gostava de pastor, que não gostava de ninguém, mas Deus colocou no meu caminho, para que eu pudesse ministrar, Porto Firme, para que eu pudesse falar. E posso te dizer uma coisa? Eu tratava ele com todo carinho. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu estou contando isso para você ver como Deus é. Nós estávamos reformando o templo e precisava de mão de obra. E aí Deus tocou no meu coração de chamar aquele homem para trabalhar na igreja. Mas observe que alguns irmãos não estavam entendendo o mistério. E alguns chegaram para mim e disseram assim: pastor, é perigoso, o senhor não tem medo? Eu disse: meu irmão, perigoso é ele aceitar Jesus e se converter, aleluia! Irmãos, o Senhor põe nos nossos caminhos, a gente não pode ter medo de falar. A gente não pode ter medo de ser usado de que forma for para tocar no coração dessas pessoas. Eu quero dizer, irmãos, que toda tarde, observe o que eu fazia. Ele vinha cedo para trabalhar, não faltava nem um dia, saía para almoçar. Quando ele voltava do almoço, eu passava por lá e deixava um sorvete para ele,
e um sorvete para o ajudante dele. Ele olhava e disse assim: eu nunca fui tratado dessa maneira, mas eu disse aqui, você está na casa do Senhor, você trata com pessoas de Deus, então nós te tratamos diferente. Aquele homem ficava pelas ruas da cidade fazendo propaganda da nossa igreja, propaganda do tratamento. Isso não tem preço, irmãos, isso não tem preço, isso é experiência. Isso nos traz alegria, saber que a gente consegue penetrar aonde é difícil penetrar, aonde o diabo constrói blindagens para que a palavra de Deus não chegue. Deus abre caminhos e abre as portas para que a palavra entre no coração dessas pessoas. Mas sabe, irmãos, são tantas as experiências, mas é bom compartilhar algumas, é bom falar de algumas, porque nós falamos tanto de missão. É bom você ouvir o que acontece na missão, é bom você saber que o dia a dia do missionário, irmãos, não é tão fácil quanto parece. Não é só chegar ali e a bênção já chegou. Ele tem que pagar o preço na oração nas madrugadas. Ele tem que pagar o preço no jejum. Ele tem que pagar o preço na presença de Deus. E aí o céu se abre e a glória do Senhor desce. Aleluia! Glórias a Deus. Então, irmãos, eu posso dizer, e a minha esposa tenho certeza aqui também, é gratificante ser um missionário na obra de Deus. É gratificante ser chamado por Deus para fazer a sua obra. É bem verdade que passamos momentos, muitas vezes, irmãos, de tribulações. Mas o apóstolo Paulo escreve que as tribulações não atrapalharam ele em nada, mas só aumentaram a sua fé, só acrescentaram não somente a sua fé, porque o apóstolo Paulo diz que as pessoas, os irmãos, ouvindo acerca das suas provas, das suas tribulações, encheram-se de ânimo, encheram-se de coragem, e tinham a coragem para pregar o evangelho do Senhor. Então, irmãos, é alegria para nós poder servir a Deus. E quando você contribui em missões, você contribui para que alguém vá aonde você não pode ir, para que alguém leve a palavra aonde você não pode levar, mas a palavra chega, e quando a alma aceita Jesus, você também é beneficiado, você também recebe a bênção do Senhor. Então, irmãos, tenha alegria neste trabalho de missões. Eu já pude estar, irmãos, em alguns lugares, já pude caminhar em alguns desses lugares onde a ADEJA tem igreja. Eu quero só comentar a respeito de Bahia. Lá na cidade de Núbia, irmãos, estive com o pastor Roberto, e nós caminhamos, irmãos, pelas ruas daquela cidade. Entramos em algumas casas e oramos por várias pessoas. Que trabalho glorioso. Quem pode dar glória a Deus nesta noite, nesta tarde? Glórias a Deus por isso. Meus amados irmãos, esse tema é glorioso, com os olhos na missão e as mãos no arado. Eu fiquei pensando a respeito disso, e como o pastor Orestes disse, é um campo vasto para você buscar mensagem de Deus para os nossos corações. Mas Deus me levou por um caminho diferente, que eu acho maravilhoso, que a palavra de Deus é assim mesmo. Deus, Ele vai nos levando por vários caminhos, cada um Ele leva por um caminho, e isso é maravilhoso. Mas quando eu penso, irmãos, neste tema, a primeira coisa que me vem à mente são olhos e mãos. São componentes do nosso corpo de extrema importância. Olhos e mãos. Olhos falam de visão. Mas é interessante que quando você pensa em visão, nós só olhamos para aquilo que tem importância, para aquilo que nos chama a atenção.
para aquilo que de alguma maneira nos desperta o interesse. Então, quando nós falamos de visão, eu não olho, não vejo aquilo que eu não entendo que seja importante. Mas, nesta tarde, nós podemos, através desta mensagem, irmãos, entender que quando falamos de missão, os nossos olhos não podem estar fechados. E eu quero te dizer, nesta tarde, que a visão, ela passa por um processo. Existem pessoas que sabem da dificuldade de não enxergar. Como é terrível você não ver, você ser cego, você precisar de um guia, de alguém para te conduzir, de alguém para te levar. Mas eu quero te dizer nesta tarde que pior que isso é a cegueira espiritual. Porque nós, irmãos, que cremos em Jesus, que cremos nas suas promessas, nós não podemos ignorar o mundo espiritual, não podemos ignorar aquilo que está além do nosso entendimento, aquilo que está além da nossa compreensão. E existem pessoas que só conseguem ver aquilo do seu interesse, bens materiais, aquilo do seu interesse, são amigos, é isto, é aquilo, mas eu quero te dizer que o teu coração esteja voltado para as coisas dos céus, que o teu coração possa estar pulsando forte com as coisas de Deus, irmãos, porque eu quero te clarear o seu entendimento nesta tarde. Uma vez eu vi um pastor falando isso e eu nunca mais eu esqueci. Como eu posso querer ir para o céu, se eu não amo as coisas do céu? Como eu posso querer morar no céu, se eu não desejo o céu? Se eu não me alimento com a palavra que fala do céu, se eu não sonho com as coisas do céu, se eu não estou de dia e de noite pensando acerca das maravilhas de Deus. Então é importante, irmãos, que nós possamos ter a viva alegria, a viva esperança dentro de nós, e que esta esperança nunca morra em nós. Nesta tarde, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos também o versículo de Salmo 119, 37, que diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Olha só o que eu falei, desvia os meus olhos daquilo que é inútil, daquilo que não acrescenta, daquilo que não me edifica, daquilo que não me deixa mais próximo de Deus. Eu quero te dizer, para você, meu amigo internauta, que também está nos assistindo e participando deste culto, no mundo de hoje vivemos entre tantas coisas, distrações, para tirar a nossa visão de Deus, para tirar a nossa comunhão com Deus. E é necessário que eu e você entendamos isso, para que a gente possa filtrar e dizer: isto não é de Deus. Deus não se agrada, aqui eu não vou, isto eu não vejo, porque, irmãos, a própria palavra de Deus diz que o problema, aquilo que entra pelos olhos, contamina a nossa alma, e que o meu olho, que o seu olho, que o nosso olho possa ser guardado destas coisas que nos contaminam, que tira a nossa comunhão com Deus, que a gente não venha a ser contaminado com isso. E quero ler também, irmãos, a respeito do trabalho. Trabalho, quando falamos de mão. Olhos falam de visão, mãos falam de trabalho. É importante a gente entender que não adianta eu apenas ver, não adianta eu apenas achar interessante, não adianta eu apenas achar que é importante, mas eu preciso também
colocar as minhas mãos significa eu vou ajudar, eu vou estender a minha mão, eu vou compartilhar também. Se for sofrimento, eu sofro junto. Isso, irmãos, é pôr as mãos. Nós podemos colocar as mãos de muitas maneiras. Alguns pensam que é só indo lá. Não, você ajuda de muitas formas. Nesta tarde, você que participa deste trabalho, está também ajudando, está também compartilhando. Eu quero ler em Eclesiastes 9, 10 e 12, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não está dizendo faze-o de qualquer jeito, faze-o se der certo, faze-o se estiver animado, faze-o se sentir tranquilo, faze-o se não tiver problema, mas está dizendo assim: pegue, segure, faça com a tua força. Não importa, aqui não está dizendo, irmãos, só se for para pregar, aqui não está dizendo só se for para estar no púlpito, aqui não está dizendo só se for para cantar, está dizendo tudo, qualquer coisa que te vier à mão para fazer. Foi Deus que colocou na tua mão, foi Deus que te deu, foi Deus que usou um ungido para colocar na tua mão. Então, faze-o conforme as tuas forças, faze-o de todo o teu coração. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, eu vou falar sobre uma outra pessoa, mas quando lemos esse versículo em 62, do capítulo 9 de Lucas, em que Jesus fala a respeito de lançar a mão do arado, eu não posso deixar de comentar com os irmãos a respeito disso. Jesus só fala isso, irmãos, porque antes apareceram algumas pessoas que já andavam com ele. Não é que elas chegaram de repente, elas já estavam por ali andando, já estavam por ali ouvindo, estavam gostando, era crente, irmão, era crente. Mas aí, quando Jesus chama e diz assim: eu estou precisando de você para alguma coisa, eu tenho uma obra para você, eu tenho algo especial que eu preparei, mas aí alguém diz assim: eu agora não posso. Hoje não dá, agora está difícil. Sabe, irmão, quando Jesus ouve estas desculpas, ele diz assim: as raposas têm covis. Ele não disse covil, mas ele disse covis. Ele está dizendo assim: elas têm muitos lugares, muitas casas, muitas responsabilidades, porque ela tem várias casas. Sabe o que ele queria dizer? Diz assim: quando você vai servir a Jesus, você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Ele estava dizendo: quando você for servir a Jesus, precisa abrir mão de alguma coisa. Às vezes, como o nosso irmão disse, ele abriu mão do descanso, mas ele abriu mão para estar, para fazer, porque é algo que veio na sua mão, é algo que Deus colocou para ele. Então, irmãos, nós não podemos abrir mão de Jesus, de outras coisas nós podemos, mas de Jesus nós não podemos abrir mão, das coisas de Deus nós não podemos abrir mão. Quantas pessoas nos dias de hoje abrem mão da Santa Ceia para ir numa festa? Pastor, mas é só uma Santa Ceia. Não é não, porque foi Jesus que disse: fazei isto em memória de mim. Aleluia! É o culto mais importante do mês. É aquele culto que a gente fica vendo cruz, 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 cruz.
E a gente chora na presença do Senhor e fica vendo aquele sangue sendo derramado na cruz. E alguém pode dizer, mas pastor, ele já ressuscitou. Ele ressuscitou, mas antes ele morreu, antes ele sofreu, antes ele foi crucificado. Então é importante lembrar o que ele fez por mim, o que ele fez por você, porque agora ele está ressuscitado à destra do Pai, aleluia, e intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos acerca de um obreiro. Já que estamos falando a respeito de mão no arado, eu não poderia deixar de comentar a respeito deste obreiro. E quem fala sobre ele é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve. Ele escreve 3 vezes acerca deste obreiro. E eu quero compartilhar com os irmãos as 3 vezes que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu na carta a Filemon, no capítulo 1, verso 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas, guarda esse nome, e Lucas, meus companheiros. Mas ele escreve também em Colossenses 4,14, e escreve, saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E em 2 Timóteo 4,10, ele escreve, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tesalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Então, 3 vezes Paulo fala a respeito deste obreiro. É interessante que primeiro ele chama ele de cooperador, ajudador, auxiliar. E quem era Demas? A Bíblia não fala muito a respeito, mas ele estava ao lado do apóstolo Paulo. Ele convivia com o apóstolo Paulo. Ele conviveu com Lucas. Ele ouviu as histórias. Ele viu provavelmente curas acontecendo. Sabe, Demas, ele participou do que muitos de nós não participamos. Era para ele ter uma fé inabalável, era para ele ser o mais crente de todos. E como o apóstolo Paulo escreve, ele era um cooperador, ele era um companheiro, ele estava ali ao lado. Sabe aquele obreiro que vai no culto da manhã, vai no culto da tarde, vai no culto da noite, o pastor levanta a mão, quem pode ajudar, ele vai lá, ajuda. Esse obreiro era Demas, era um obreiro despertado, era um obreiro que não tinha tempo ruim para ele, todo solicitação e necessidade, Demas estava ali. Sim, posso, eu vou, conta comigo, estou lá, vamos que vamos. Este era Demas, irmãos. Então, quando eu olho para Demas, eu vejo, irmãos, ao longo dos anos, a gente consegue identificar quantos Demas a gente encontra na igreja. Demas que há 10 anos atrás caminhavam também, estavam com um despertamento espiritual. Começava o culto, ele já começava a dar glória a Deus. Começava o culto, já começava a falar em línguas estranhas. Este Demas, irmãos, todo mundo olhava para ele. Esse é crente, é homem despertado, cheio do Espírito Santo. Que bênção maravilhosa. Mas sabe, irmãos, que este era o primeiro amor. Mas quando Paulo escreve novamente, ele já não chama de companheiro. Ele já chama Demas de Demas. E isso nos preocupa porque, irmãos, fala de um período, fala de um tempo que se passou. O que aconteceu com o cooperador? O que aconteceu com o companheiro? O que aconteceu com aquele homem despertado?
Sabe, irmãos, a gente consegue ver isso no dia a dia da igreja. É a influência muitas vezes. É alguém que chega no ouvido e diz assim, eu não vou mais, não. Olha, pastor Toninho, é isso. Olha, o pastor isso, ó, aquela regente, não dá. E começa a ver tanto defeito na igreja. E a fé vai murchando, a fé vai acabando, e ele vai ficando pelos cantos, e hoje ele vem, amanhã ele não vem. Esse é o Demas, irmãos, ele vai perdendo a alegria de servir a Deus, a alegria de louvar a Deus, a alegria de ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção é que quando você está no primeiro amor, pode ser qualquer palavra de exortação, qualquer uma, você recebe e diz, Jesus, muda minha vida, muda meu coração, me muda por inteiro, faz a diferença na minha vida. Mas quando a gente vai saindo do primeiro amor, falou para mim, está me perseguindo. Olha lá, isso foi só para mim. Não aceita, não recebe. Sabe, irmãos, esse caminho é um caminho de degrau para baixo. É um caminho que só vai descendo, descendo, descendo. E a fé vai minguando. Sabe, irmãos, esse Demas, ele orava horas. Ele acordava de madrugada para orar. Mas agora, irmãos, ele não consegue levantar nem para ir no banheiro. Quem dirá para orar? Então, irmãos, que nunca esse Espírito entre em nós, que nunca venha sobre nós esse Espírito, mas que a graça do Senhor desça e o renovo do Senhor venha sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós estejamos sempre no primeiro amor, no desejo de servir, no desejo de louvar, no desejo de cantar, irmãos, no desejo de participar. Irmãos, eu sou do tempo, pastor Orestes é também, que no ministério, qualquer congresso era fatal, a gente precisava ir pelo menos um dia. Pelo menos um dia a gente precisava ir. E quero dizer para os irmãos, ficar sábado em casa, de jeito nenhum. A gente procurava, qual é a congregação que tem um culto hoje? Não ficava em casa de jeito nenhum, irmãos. Sabe por quê? Crente tem sede da palavra, crente tem sede de Jesus, crente tem sede de renovo, sente de sentir a presença de Deus, aleluia. Então é importante a gente pensar sobre isso. É importante a gente, irmãos, não deixar o fogo se apagar em nós. E quando você sentir que você veio para o culto e voltou do mesmo jeito, irmão, dobra o joelho e ora, fala, Jesus, o que é que está acontecendo comigo? Sabe, irmãos, porque Demas, ele era daquele que dizia assim, a culpa não é minha, o culto foi ruim, a culpa é do pastor Orestes. A culpa é de quem está dirigindo, mas eu quero te dizer uma coisa, o culto pode até estar frio, mas quando você abre o coração, Deus te inunda, te enche, te enche, te enche, te enche. Sabe por quê? Porque a tua adoração não depende da adoração do outro irmão, o teu renovo não depende do renovo do outro irmão. Pode ser que alguém do teu lado não está sentindo nada, mas você vai estar cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio do renovo de Deus na sua vida. Então, irmãos, que possa arder em nós este sentimento, porque Demas, quando o apóstolo Paulo escreve novamente acerca dele, ele já não chama de cooperador, ele já não chama de ajudador, de auxiliar. Demas já não era mais o mesmo, Demas já tinha perdido aquela essência, aquele primeiro amor. Mas que este primeiro amor possa estar sempre dentro de mim, dentro de você, e que possa arder dentro de nós, dentro do nosso coração, esse desejo de buscar a Deus, este desejo de estar na presença do Senhor, irmãos. Mas, para nossa tristeza, irmãos, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, o seu companheiro, o seu filho na fé, Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava vivendo seus últimos momentos. E é nesse momento que Paulo escreve, e ele diz, todos me abandonaram. Todos me deixaram.
E ele lembra de Demas e diz: aquele que estava comigo o tempo inteiro, aquele que era meu cooperador, aquele que me ajudava, aquele que me auxiliava, ele foi embora, ele me abandonou. Era como se ele estivesse no púlpito, pastor S. Depois ele foi para o meio da igreja, e depois ele saiu de vez da igreja. Sabe, o apóstolo Paulo fala com tristeza, porque eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, irmãos, mais do que ninguém, era um ganhador de almas, era alguém, irmãos, que amava cada alma e cuidava de cada um. A culpa não foi do apóstolo Paulo, porque ele escreve e diz assim: Demas, ele começou a olhar as coisas do mundo, ele começou a olhar a dificuldade, ele começou a ver a perseguição que começou a se levantar aqui em Roma, as coisas ficaram difíceis, muitas pessoas começaram a ser mortas, e ele ficou preocupado. Sabe, irmãos, tem gente que é assim, ele serve a Jesus enquanto não tem dificuldade, ele serve a Jesus enquanto aquilo não impacta na sua vida, ele serve a Jesus enquanto ele não tiver que fazer escolhas. Porque, irmãos, tem gente que só serve a Jesus porque não tem luta. Mas eu quero te dizer uma coisa: bom mesmo é aquele que permanece, bom mesmo é aquele que fica de joelhos na presença do Senhor, porque quando ele der vitória, vai se levantar e vai cantar um hino da vitória, aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz: eles me abandonaram. Mas, Senhor, o Senhor não me abandonou, o Senhor está comigo, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me dado forças, o Senhor tem mandado os teus anjos aqui. Então, irmãos, o mundo está aí fora, está nos oferecendo tantas coisas, são tantas coisas para entrar pelos nossos olhos, são tantas coisas para tirar os nossos pés da igreja, porque antes, irmãos, não tinha outros atrativos. Eu pastoreei igrejas no interior, irmãos. Lá no interior, você pode fazer culto todo dia que os irmãos vão. Ele não tem para onde ir, ele vai no culto. Mas aqui em São Paulo, ele vai no shopping, ele vai aqui, ele vai ali. Então, se ele tiver que ir 2 dias na semana no culto, é difícil. Mas eu quero te dizer, não foi difícil para Jesus subir naquela cruz, ser pregado, ser açoitado, não foi difícil, irmãos. Então que nós possamos olhar com amor, com carinho, que a gente possa enxergar isso, irmãos, e fazermos o nosso melhor, porque como eu li em Eclesiastes, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Às vezes, é só a tua cooperação, mas eu quero te dizer que a tua cooperação ajuda, a tua cooperação é maravilhosa. Irmãos, eu estava lá naquelas igrejas, nos interiores, e quanto era gostoso, quando a gente recebia a cooperação, maravilhoso, como era gostoso, às vezes passava semanas, sem ter uma cooperação, quando recebia uma cooperação, a gente dava glórias a Deus, e dizia: Senhor, nós te louvamos, a alegria do pastor, irmão, quando alguém se lembra, quando alguém diz: não, eu vou lá, eu vou abraçar o meu companheiro, eu vou estar com ele, é maravilhoso isso, meus amados irmãos. Então, meus irmãos, guarda no teu coração, as histórias nos ensinam, as histórias nos ajudam, e eu quero te dizer uma coisa, isso aqui não é uma história, não é algo que foi inventado, isto aconteceu, e serve para mim, serve para você, que eu e você não cometamos os mesmos erros de Demas, que a gente possa ficar no primeiro estágio, que é aquele Demas cooperador, ajudador, aquele Demas que estava em tudo, que participava de tudo, que estava sempre pronto a ajudar, que Deus possa falar melhor ao meu coração, ao teu coração, que nós possamos sair desta tarde daqui, meus irmãos, pensando sobre isso. Será que eu posso melhorar? Será que eu posso fazer mais? Será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso ser mais útil na obra de Deus?
Então você dobra o teu joelho, ora e fala: Senhor, eis-me aqui. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Nós vamos fazer uma oração, irmãos. Eu quero que nessa oração, nós não vamos fazer pedidos. Essa oração, ela é uma oração íntima. É minha com Deus, é sua com Deus. Eu vou olhar para dentro de mim, você olha para dentro de você. Eu vou enxergar aquilo que eu já pude fazer, mas eu quero que você enxergue também aquilo que você já fez, aquilo que você pode fazer, porque Jesus, Ele disse assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros, manda que o Senhor levante mais ceifeiros. E o ceifeiro sou eu, é você, somos nós os ceifeiros que o Senhor tem levantado, irmãos. Que a gente não negligencie o nosso chamado, mas que a gente esteja pronto, irmãos, a falar: sim, eis-me aqui, meus irmãos. Sabe, eu já tive madrugadas que o Senhor, a única coisa que Ele dizia, era o que Ele falou para o profeta Isaías, pastor Orestes. Eu queria desconversar o assunto, mas o Senhor ia lá, aquela voz, e falava de novo: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Até que eu disse: Senhor, não dá para contender, envia-me a mim, estou aqui, Senhor. Oremos ao Pai. Pai querido, nesta tarde estamos com o nosso coração aberto na Tua presença. Sabe, Senhor, das nossas falhas, das nossas limitações. Sabe, Senhor querido, que temos limitações, mas aqui estamos com o coração aberto na Tua presença, acreditando, Senhor querido, no chamado, acreditando, Senhor querido, naquilo que o Senhor nos capacita a fazer. Não somos nada, Senhor, somos vaso e vaso de barro, mas nesta tarde, Senhor, nós dizemos: eis-me aqui, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, estamos prontos, Senhor, a ir, a muitas vezes sofrer, mas, Senhor, nós cremos que se Tu estiveres conosco, nós havemos de alcançar a vitória, Pai. É por isso que nós oramos agora, te louvando e te engrandecendo, Senhor, no nome santo de Jesus de Nazaré. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos e que a gente possa pensar e refletir sobre isso todos os dias da nossa vida. Amém?